Ah, tá, eu consigo. Eu consegui sair aqui agora. Já, né? Estamos ao vivo aqui. Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, sejam Bora. bem-vindos. Você está no canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Vamos a mais uma live aqui do nosso canal, hoje, né, na companhia aqui do evangelista Marcos Félix, mais uma vez, participando aqui do canal Bíblia Aberta. E aí, nós hoje temos uma temática muito interessante. Vamos falar do Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Temos alguns pontos interessantes, estaremos abordando aqui. Mas antes, quero pedir a você, aqui embaixo, tem um botão vermelho, clique nele, inscreva-se no canal, venha fazer parte dessa família, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Quero convidá-los para seguir, né, o canal aí do Marcos Félix. Ele tem um canal também no YouTube, e aí ele vai depois aí dar o endereço do canal, o nome do canal. Eu convido você também a segui-lo. Marcos Félix, seja bem-vindo, fique à vontade e vamos juntos nessa live em nome de Jesus. Só lembrando que o chat está liberado, os irmãos podem participar e aí nós estaremos também fazendo a leitura da participação dos irmãos. Fique à vontade. Mais uma vez, Pai do Senhor, Pastor Fábio, Pai do Senhor, os irmãos que vão entrar, os que vão assistir depois da, vai ficar essa live. Creio eu que o assunto de hoje vai ser um assunto muito interessante, muito relevante, importante, porque nós iremos tratar sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Vamos diferenciar e vamos tentar mostrar qual a importância deles e como viver e aplicar. Algumas dúvidas, se surgir, nós iremos também aqui tentar explicar para os irmãos. Quero dizer que, mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação poder estar participando com o senhor em mais essa live. Vamos aí, vamos colocar o negócio para acontecer. Amém. Assim, a honra é nossa, eu sinto-me honrado aí sempre pela tua participação e o apoio ao canal aqui, né, em nome de Jesus. Eu sou muito grato a Deus por isso, em nome de Jesus. Tenho certeza que essa live, né, vai ser muito boa, vai ajudar muitas pessoas, né? Vamos tratar de assuntos pertinentes, interessantes, e que com certeza vai contribuir muito em nome de Jesus. Quero só dizer aos irmãos que já estão conosco, né, você pode participar e deixando teu comentário, a tua pergunta, e com certeza no decorrer da live nós estaremos abordando em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos começar, né? A gente tem algumas anotações, né? Elaboramos, na verdade, 3 perguntas que divulgamos aí para vocês a respeito da nossa temática do que iremos tratar hoje. Então, nós queremos tratar a respeito do Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. E o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui aos irmãos é que o Evangelho, mediante a Bíblia Sagrada, o Evangelho é um só. Existe um só Evangelho. A Bíblia, ela é muito clara a respeito disso. Nós temos um só Evangelho. Agora, esse Evangelho, ele tem a sua multiforme, ele é apresentado de várias maneiras. E isso é interessante que você entenda. E dentro da multiforme do Evangelho, nós temos, né, o Marcos Félix caiu aqui, eu vou adicioná-lo novamente aqui em nome de Jesus, né? Já está voltando, voltou, está aqui, já está de volta. E aí, como eu estava falando, Marcos Félix, o Evangelho é um só, mediante a Bíblia Sagrada. Esse Evangelho, ele é multiforme, né? Ele tem suas várias formas de ser apresentado. Biblicamente, nós temos o Evangelho do Reino, que estaremos tratando aqui, o Evangelho da Graça, também faz parte da nossa pauta. Temos o Evangelho Eterno, está lá em Apocalipse, será pregado pelos anjos, lá em Apocalipse 14, 6. Nós não vamos nos deter no Evangelho Eterno. E temos o Evangelho que Paulo pregava, né? Paulo chama esse Evangelho de meu Evangelho,
conforme está escrito em Romanos, capítulo 2, verso de número 16. Então, nós temos aqui 4 multiformes do Evangelho. Evangelho do Reino, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, Evangelho Eterno e o Evangelho que Paulo pregava. Além disso, nós temos também uma advertência bíblica a respeito do falso evangelho. O falso evangelho não é uma multiforme, porque já está dizendo que é um falso evangelho. E aí nós temos essa advertência lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4, e também em Gálatas, capítulo 1, verso de número 6. Então nós temos essa orientação para termos cuidado a respeito da falsificação do evangelho. Essa falsificação é quando uma pessoa está tirando proveito do evangelho de Cristo em benefício próprio. Assim, eu posso deixar bem claro que o falso evangelho, ele gira em torno da ganância humana, né? A pessoa se aproveita do evangelho de Cristo para apresentar um evangelho falso, o evangelho da facilidade. Eu posso chamar aqui o evangelho da teologia da prosperidade. A prosperidade é bíblica, mas nós temos aí a prosperidade falsa, né, onde todo crente tem que ser rico, essas coisas, e nós sabemos que não é bem assim. Então, precisamos ter cuidado, que o falso evangelho também não é só dos tempos bíblicos, ele também é atual, infelizmente está presente em muitos púlpitos, e vale a pena a gente ter muito cuidado com isso. Certo? Então, levando em consideração aqui os pontos que nós já abordamos, essa introdução a respeito do Evangelho e da multiforme do Evangelho, nós vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto, né? Está aí na tela, que é exatamente o que é o Evangelho do Reino e o que é o Evangelho da Graça. Então, é muito importante que você, meu querido irmão, entenda o que é o Evangelho do Reino e o que é o Evangelho da Graça, né? O Marcos Félix aí, a conexão dele acabou caindo de novo, mas ele já está voltando novamente, está aqui de volta, né? Deve ser a internet dele. E nós vamos aqui dando continuidade enquanto a internet dele estabiliza. Então está aqui de volta. E esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar. Tá? O que é o Evangelho do Reino e o que é o Evangelho da Graça. E aí eu vou deixar, né, o Marcos Félix nos apresentar essa definição. Vamos interagir um pouco a respeito desse conceito, é muito importante. De forma geral, a definição etimológica do Evangelho é boas novas, boas notícias. Então, quando falamos do Evangelho bíblico, nós estamos falando de boas notícias e de boas novas. Então, Marcos Félix, queria que você nos desse esse conceito, essa definição do que é o Evangelho do Reino e o que é o Evangelho da Graça. Fique à vontade. Pastor Fábio, como o senhor já se expressou falando aí sobre os evangelhos, e hoje nós vamos focar sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça, ele é pregado, ele é transmitido para a salvação de todo ser humano que se encontra perdido. É a boa notícia para aquelas pessoas, como nós um dia nos encontrarmos, como Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, que nós nos encontrávamos mortos, nossos delitos, vivíamos uma vida totalmente errada, mas nós fomos encontrados pela ministração do Evangelho da Graça. Só que não se resume só a isso. Quando eu vou ministrar, eu vou ensinar sobre o Evangelho, eu digo que existe o pontapé inicial, que é onde começa, mas só que o Evangelho da Graça, ele é progressivo,
Porque assim, aonde o homem se perdeu, o homem precisa ser restaurado. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando ele vem e após ele ressuscitar, ele diz para Maria, e isso aqui é uma observação para muitos homens que dizem que a mulher não tem influência, não pode, mas assim como Eva, ela foi a causadora, deu ouvido à serpente, agora uma outra mulher também, parece coincidência, no jardim também, assim como foi no jardim também, ela ouve o próprio Jesus dizer: vai e anuncia aos meus irmãos que eu vivo, que eu estou vivo. Pregue o evangelho da graça, que eu ressuscitei, que eu estou vivo e que eu vivo para sempre. Então, aqui já quero quebrar esse paradigma. Após você receber Cristo, começa-se a aplicação do evangelho do reino. Jesus não pregou o evangelho da graça. Jesus, assim como João Batista, Jesus falava do reino. É chegado o reino de Deus. Jesus falava sobre isso. Jesus instruiu os apóstolos a falar sobre isso. Só que hoje quase não se fala sobre isso. A maioria das ministrações é só sobre o evangelho da graça. As pessoas se limitam só sobre falar sobre a salvação. Mas existem muitas pessoas, pastor Fábio, que podem viver o evangelho da graça, ser uma pessoa salva, mas viver uma vida derrotada, porque ela não vive o evangelho do reino, que é a aplicação dos princípios encontrado no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, que Jesus vai falar sobre o reino. E essa transformação, pastor Fábio, dessa aplicação na vida dos salvos, ela não vem, não acontece na parte exterior, ela acontece dentro do interior. E através da aplicação, do recebimento da palavra que vai produzir a vida na vida desse cristão, ele poderá viver uma vida, como o senhor falou, de sucesso, próspero, bem-sucedido, porque ele vai estar aplicando e vivendo o evangelho do reino. Você pode ser um crente salvo, mas ser um derrotado, porque você não aplica as palavras de Jesus. Então, essa é a minha definição um pouco, para a gente começar a nossa conversa, que o evangelho da graça é a porta para onde começa. Vamos dizer, assim como a gente aprende as vogais, as consoantes, e depois a gente aprende a juntar o A com I e fazer a ligação, assim também é o evangelho do reino. A graça te apresenta as vogais, as consoantes. O evangelho do reino te ensina a fazer a junção e a fazer a aplicação e o entendimento através da palavra de Deus. Amém. Eu quero dar boas-vindas, Marcos Felé, aos irmãos que estão conosco aqui, né? Nós temos aqui o Tiago Franco. Boa tarde, varões. Esse tema está muito bom, né? Obrigado. Nós temos aqui também o missionário Elielto Lima, paz do Senhor. Temos a Nelma, né? E desde já quero dizer aos irmãos que nós vamos estar gravando uma live com a Nelma, com a irmã Nelma, e nessa live vamos estar falando a respeito da depressão. E o tema da live vai ser depressão não é possessão. É um tema também muito interessante e teremos a participação aí da irmã Nelma em nome de Jesus.
Temos aqui o pastor Samuel Colasso, Pai do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, seja bem-vindo, fique à vontade. Jeová Oliveira, né, também participando aqui, a Paz de Cristo para todos, está aqui. E temos aqui um grande amigo nosso, Marcos Félix. Nós sabemos que é o Evangelho Eterno, que é o Tiago. Ele está dizendo que o Evangelho do Reino é um ótimo assunto, pouco abordado e pouco entendido, verdadeiramente. Isso é correto. E aí o pastor Samuel está dizendo, Deus abençoe, pastor Fábio, obrigado. Obrigado aí, meu pastor e amigo e mestre. Também temos a participação aqui da irmã Luzimar, de Lago da Pedra, Maranhão. Paz do Senhor para todos, paz da irmã Luzimar. Irmã Luzimar é uma grande mulher de Deus. E temos também aqui a Elzi Pereira. Elzi Pereira é minha conterrânea, lá da cidade que eu cresci, Nova Olinda, do Maranhão. Então, a participação aqui de alguns irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí, para os irmãos que chegaram agora, né, nós começamos a live um pouquinho antes, 10 minutos antes do horário marcado. Eu vou só fazer uma recapitulação para vocês entenderem. Temos também aqui a participação do Alex. Vocês, por favor, falem da herança do reino. Entrar no reino e ver o reino. É isso aí, o Marcos Célio vai abordar aí, quando nós falarmos dos princípios do Evangelho do Reino, e aí vamos também falar da herança. Muito bom colocado aqui, ó. Colocou o Alexandro Toronto, que Deus abençoe poderosamente. Então, meus queridos irmãos, para vocês que chegaram agora, né, que já estão chegando, podem comentar aí. Nós começamos dizendo que o evangelho é um só. Nós temos um só evangelho, isso é bíblico. Porém, o evangelho é multiforme. E aí ele vai nos ser apresentado da seguinte forma: o evangelho do reino, o evangelho da graça, esses dois nós estamos tratando aqui nessa live. Temos o evangelho eterno, lá em Apocalipse 14:6. Nós não vamos abordar a respeito dessa multiforme, o evangelho eterno. E temos o evangelho que Paulo pregava, ele chama de meu evangelho, lá em Romanos 2:16. Então nós temos 4 formas do evangelho ser apresentado. E aí também tem o falso evangelho, que nós pontuamos, né? Já está dizendo falso evangelho, está lá em Gálatas 1:6, 2 Coríntios 11:4, nós temos aí o falso evangelho, que é uma falsificação, né, de alguém querendo tirar proveito do evangelho de Cristo. E vamos fazer uma aplicação depois desse falso evangelho. E aí nós começamos exatamente com a pergunta que está na tela, que o Marcos Félix fez a definição, o que é o evangelho do reino e o que é o evangelho da graça, e é fundamental que você entenda isso. Primeiro, por quê? Porque, no geral, na etimologia, evangelho é boas novas. Então é preciso que você entenda isso. E quando nós estamos falando do evangelho do reino, né, eu até pontuei isso aqui com o Marcos Félix, é interessante que você entenda, e aí muitas pessoas vão ficar abismadas, mas eu preciso pontuar isso, né? Simério, glória a Deus, seja bem-vindo. E a paz do Senhor também para o Emerson. O Emerson, está dizendo paz do Senhor, pastor Fábio. Eu estou sempre aqui colocando na tela aí o comentário de vocês. Fique à vontade, em nome de Jesus. Marcos Félix, quando uma pessoa pega a Bíblia, você está aqui nos acompanhando, pega a sua Bíblia. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 16 em diante, nós temos aqui exatamente, né, o que é o evangelho do reino, né, que é as boas novas, né, essas boas novas, elas foram propostas por Deus, né, Deus propôs estabelecer na terra, em cumprimento de um concerto davídico, ou seja, de um concerto que Deus faz com Davi. Deus levanta Davi como rei de Israel, e Deus faz Deus estabelece ali um princípio de um reino na terra, que seria a continuidade do reino de Davi. E isso é muito interessante que seja pontuado. Então, o evangelho do reino é boas novas. Deus propôs estabelecer um reino na terra em cumprimento de um concerto. E esse evangelho ele começou a ser pregado por João Batista, o precursor, e aí vocês podem ver isso na Bíblia Sagrada, lá em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Quem quiser anotar, pode anotar. Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 3 e 1, João 1 e 15. São as referências que deixam evidentes que o evangelho do reino começou a ser pregado por João Batista, o precursor.
Esse evangelho continuou sendo pregado por Jesus, né? E o próprio Cristo designou um grupo de pessoas para também pregarem esse evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 10, do verso 5 em diante. Jesus forma um grupo e ordena que eles preguem exatamente o evangelho do reino. E esse evangelho do reino, ele vai ter uma pausa. Por que uma pausa? Porque o evangelho do reino, ele será manifestado em dois tempos. No passado, começando por João Batista, dando continuidade em Jesus, e no futuro, está lá em Mateus 24, 14. E abrindo um aspa aqui, abrindo um parênteses, melhor dizendo, Marcos Félix, a gente vê muitos pregadores dizendo que o evangelho será pregado no mundo inteiro e então virá o fim. E alguns associam isso ao arrebatamento da igreja. Mas Mateus 24, 14, o evangelho lá é o evangelho do reino. E esse evangelho do reino, ele será também futuro. Ele é passado, porque começou em João Batista, continuou em Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, aí não é mais o evangelho do reino, é o evangelho da graça. O evangelho da graça entra em vigor. Quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita, ele não fala mais do evangelho do reino. Ele não prega mais o evangelho do reino. Ele apresenta o evangelho da graça. Marcos 16, 15, Lucas 24, 47. Estou dando as referências para não ficar só em nosso conceito. Então, o evangelho do reino, ele fica suspenso. E esse evangelho do reino voltará no futuro, que é no período do milênio. No milênio será anunciado e pregado o evangelho do reino. Certo? Então, o Marcos Félix fez também essas pontuações. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que estão chegando agora. Inclusive, né, o Evangelho Eterno está dizendo: o Evangelho Eterno é exclusivamente pregado pelos anjos, exatamente. Apocalipse, capítulo 14, verso de número 6. E temos aqui também o meu amigo pastor Ricardino Simeões, né, Simões, né, de Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E o Alex, mais uma vez participando. Israel era para ser um reino sacerdotal, perfeito, muito preciso. Então, aqui a colocação aí do Alex, muito precisa a tua colocação. E também temos o Tiago Frango dizendo: reino, quem se esforçou e produz frutos, entra. Mateus 21, 43. Então, Marcos Félix, nós temos um grupo de pessoas que tem uma noção muito precisa a respeito desse evangelho. Então, isso aqui é interessante. O evangelho da graça, Marcos Félix, é exatamente as boas novas a respeito da salvação. Quando pregamos o evangelho da graça, que é o evangelho que nós pregamos hoje, nós estamos simplesmente anunciando a salvação. Então, para os irmãos que nos ouvem, é importante você entender que o evangelho da graça é a anunciação da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Só isso, só isso. Então, entendendo esse ponto, Marcos Félix, nós vamos para a nossa segunda pergunta, que é muito interessante, que eu vou compartilhar aqui na tela agora, que é a diferença entre ambos. Quais as diferenças entre o evangelho da graça e o evangelho do reino? Nós já sabemos o que é o evangelho do reino, e já sabemos o que é o evangelho da graça. E agora, qual a principal diferença entre ambos? Marcos Félix, fique à vontade, em nome de Jesus. Tá no mudo aí, teu. Tá no mudo, teu. Eu acho que mais uma vez aqui a internet do Marcos Félix caiu, mas ele vai já voltar. E nós vamos tratar, irmãos, exatamente dessa diferença, né, do evangelho do reino e o evangelho da graça. Vamos só adicionar aqui de volta o Marcos Félix, né? Ele já está voltando aqui. A internet, e nós daremos a continuidade. internet hoje está. Se eu vamos lá. fosse espiritualizar, dizer que ela está endemoniada, essa internet. E aí, nos apresenta aí a distinção entre esses evangelhos. Como é que você colocaria isso para as pessoas que estão nos acompanhando? Está me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente.
Antes de tu falar, né, os irmãos podem comentar aqui, nós estamos Tá me sempre ouvindo? compartilhando aqui na tela. Estou ouvindo, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente, entendeu? Então nós temos aqui a participação também do Diego Andrade. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Então os irmãos podem participar e nós estaremos já compartilhando aqui com os irmãos. Ó, o Alex está dizendo, eu vi no Telegram. Então, Alex, muito obrigado. Eu compartilhei lá no Telegram, né, o anúncio dessa live. Eu tenho um canal Bíblia Aberta lá e tem um canal da EBD, não sei em qual deles você faz parte, se é de outro grupo que eu participo, mas seja bem-vindo, fique à vontade, eu quero pedir aos irmãos que Não sei se inscrevam-se foi a no minha ou foi canal, a sua que caiu canal Bíblia agora. Aberta. E Marcos Félix, a minha internet está boa, está normal aqui. Está me ouvindo bem agora? Ajuda a Então faz, internet. então faz assim, ó, tu sai de novo, viu, Marcos Félix? Tu sai, exatamente, e aí eu vou te adicionar de novo. Então, Alex, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Tem uma pergunta aqui do meu amigo pastor Ricardino. Ele está dizendo: o milênio não teria sido inaugurado na cruz, né? E aí, essa é uma questão polêmica, né? Também uma questão escatológica, que vai entrar precisamente aquela questão das correntes escatológicas e também a escola pré-milenista, pastor Ricardino. Então, dentro da escola teológica que nós pertencemos e dentro do entendimento que nós temos, o milênio ele será literal e será exatamente no futuro, entendeu? Apesar de existir outras correntes que defendem, uma delas é que o milênio começou exatamente aí, né? Que é um reino espiritual, tendo começado aí já com a morte e a ressurreição de Cristo. Mas esse é um assunto que a gente pode debater depois, fazemos uma live a respeito desse Tá me assunto, ouvindo, para pastor? darmos continuidade aqui. Estou te ouvindo, tá ouvindo bem agora? Tá ouvindo, Marcos Félix? A gente está te ouvindo, nós estamos te ouvindo perfeitamente. Pode falar. Tá me ouvindo? Posso falar agora? Pode. Como eu comecei a falar, mas caiu a internet, a grande questão. Meus irmãos, realmente aí, né? O Marcos Félix está com dificuldade na internet. Ele é lá da região da Amazônia, você sabe que a internet lá não é muito boa. Mas vamos dar continuidade, né? Aqui a nossa live. Ele já está pedindo para voltar de novo. E o homem é persistente, graças a Deus. E já está aqui de volta. Seja bem-vindo, fique à vontade. Rapaz, o negócio tá forte, ó. Então, como. Vamos lá. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Pode falar. Pode falar, Félix. Deixa eu ver se sai. Então, como eu comecei a falar, mas a internet caiu, a grande questão, pastor Fábio, sobre o Evangelho da Graça e do Reino são as suas aplicações. Porque se você pegar um versículo que está falando de graça e for querer aplicar no Evangelho do Reino, porque o que é o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é a salvação. E a salvação, ela é sem mérito. Aí alguém pode dizer, mas alguém diz que tem que se esforçar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Vai entrar a questão de Calvino e Armênio. A gente não quer tocar sobre esse assunto. Mas se você pegar um versículo que fala da salvação, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e afastado de Deus nós nos encontrarmos. Mas a Bíblia vai nos dizer que aonde abundou o pecado, a graça ela superabundou. E o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação ela não vem do homem, que a salvação ela vem de Deus, foi dada por Deus, e o homem só tem que responder a essa graça, a esse presente. O homem tem que aceitar esse presente. Então não tem mérito, não tem esforço.
A Bíblia diz que para ser salvo, Jesus disse, basta crer. Creu, está salvo. Então, se você pegar um versículo que fala de graça e tentar aplicar no princípio do reino, você vai trazer um peso muito grande sobre a vida desta pessoa. Quando a Bíblia diz bem assim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse versículo não está falando de salvação, porque a minha salvação não depende do meu esforço humano. Nada que eu faça poderá trazer a minha salvação. Se você pegar Apocalipse e diz, e aquele que aquele que perseverar e se esforçar até o fim receberá um galardão. Isso aqui está falando do evangelho do reino, está falando de mérito. Então, todas as vezes que você vê essa expressão esforço humano, participação humana, pedindo para você se esforçar, ser corajoso, a Bíblia está dizendo e está mostrando para nós que essa participação tem a ver com a implantação do reino, como o senhor mesmo já falou, espiritual. Hoje o reino não é físico, porque o reino, ele tem realidade, o reino tem aparência e o reino tem manifestação. Aonde o reino hoje ele está se manifestando? Na vida do salvo, na vida daquele que ouviu o evangelho da graça, creu em Jesus, e dentro desta pessoa está sendo produzido, porque quando eu prego o evangelho da graça, as pessoas são salvas, mas quando eu ensino, quando eu aplico o evangelho do reino, as pessoas são transformadas. Existe o aspecto da salvação, e esse aspecto existe um termo teológico que é chamado de judicial e orgânico. Por que judicial? Judicial porque foi pago um preço, o preço da reconciliação. O homem estava distanciado. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no livro das origens, no Bereshit, vai nos dizer que quando o Adão pecou, a Bíblia diz que ele morreu. Vai dizer, mas como morreu? Se a Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que naquele momento ele morreu. Morreu como? Morreu no espírito. E a Bíblia diz que quando o Senhor descia no jardim, porque todo dia ele descia para falar com o homem, quando Deus desceu, ele não mais falou. O Adão sentiu medo. O Espírito de Deus não comunicou mais com o Espírito do Adão. Então, naquele momento ali, o Adão morreu. Então, o homem estava morto espiritualmente. Jesus diz isso, que o homem estava morto. João capítulo 3, Jesus vai falar a respeito com Nicodemos e vai dizer que é necessário que o homem tem que nascer da água do Espírito. O homem tem que nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então, o homem se encontrar dessa forma, morto, mas também a salvação no seu aspecto orgânico, que é a transformação da mente, é a metanoia, metanoia de morfos, de metamorfose, ou seja, a aplicação do evangelho do reino vai trazer na vida desse crente a mudança, porque quem muda não é eu querendo mudar a vida da pessoa, o que muda é a palavra de Deus. Está escrito no livro, se não estou enganado, de Pedro, que diz que é para nós recebermos o evangelho com mansidão, com alegria, para salvar a nossa alma. A grande questão que as pessoas ficam questionando, está salvo, não está salvo, perdeu, não perdeu. A salvação, ela é uma. A salvação, ela é dada por Deus e ela é eterna, não tem fim. Você está salvo, está salvo. Mas tudo que pode ser feito na sua alma, você pode perder. Pode ser perdido. Por que pode ser perdido? Porque você pode, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. Alguém que um dia foi viciado, viveu uma vida de prostituição, ele recebeu o evangelho da graça, ele está sendo trabalhado,
Mas em um momento, em um deslize, essa pessoa volta novamente para o vício. Tudo que foi feito na alma dela se perdeu. Está perdido. Então, temos que ter esse cuidado nessa aplicação, nessa diferença, para você não confundir. Porque tem gente que diz assim, eu estou me esforçando para me ser salvo. Eu estou fazendo por isso. Não. A sua salvação, ela está em Cristo. Mas para você fazer parte do reino, tem que se esforçar. Tem que fazer por onde? Porque o reino é com mérito, é com esforço humano. Essa é a diferença que eu ensino, pastor Fábio. Muito bom, Marcos Félix. E aí, assim, algumas pessoas, elas podem ficar um pouco confusas, né, nas questões que você colocou, e aí alguns podem até levar para a questão do debate de Armínio e Calvino, né? Assim, quem tem uma mentalidade bíblica sabe que, na verdade, não existe essa... Você não entrou no teor desse debate, mas você apresentou a distinção do que é o evangelho da graça e o que é o evangelho do reino. E aí, a gente vai fazer essa pontuação, e para essas pessoas que ficaram com essa dúvida, né, a próxima pergunta vai esclarecer, porque nós vamos tratar na próxima pergunta exatamente da questão qual o evangelho, né, qual evangelho a igreja vive e qual evangelho a igreja prega. Então, nessa questão aqui, vai esclarecer alguns pontos que você acabou colocando aí. Eu tenho uma participação aqui, né, do Proseven. Ele está dizendo, a ideia que alguns perder a salvação ou perder a graça é oriunda do mau entendimento, do galardoamento e reinar, e põe medo nos ouvintes porque só respeitam a linha teológica ou da teologia que acreditam, né? Então aqui é uma participação aqui do Prozen, eu entendi perfeitamente o que ele quis colocar aqui, e aí, assim, o motivo de nós termos resolvido fazer essa live é exatamente para trazer essa ideia para os nossos ouvintes da distinção do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça. E quando não há uma compreensão dessa multiforme do Evangelho, as pessoas acabam tendo aí essas dificuldades e acabam confundindo mais as pessoas que ouvem, né, estão ouvindo aí alguma pregação, ouvindo algum ensinamento, e aí algumas coisas são colocadas fora do padrão. Temos aqui também outra participação, né? Esse aqui é o Tiago, e ele está dizendo: a mansidão do recebimento da palavra é poderosa para salvar a psique, né? Está falando Isso. da alma, da parte material, que é a sede das emoções. Alma. Isso. Então, muito obrigado a todos os irmãos pelas participações, né? O comentário aqui do Prozen não ficou muito claro, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Que a falta desse entendimento causa muita confusão na mente das pessoas, e realmente isso é interessante. Então, mediante isso, nós vamos aqui, nós já estamos com 36 minutos de live, nós vamos aqui para o terceiro ponto que nós propomos na nossa divulgação, que é qual o evangelho a igreja vive e prega. E aí, Marcos, nós havíamos comentado antes, até você pontuou aqui, que eu ia falar e acabei não pronunciando, que o evangelho do reino não é político, como se prega, como muitos cristãos pensam. O evangelho do reino, ele é físico, com natureza espiritual. Então, eu quero que os irmãos que estão nos assistindo agora entendam isso. Eu sei que os irmãos aprenderam, né? Os irmãos ouviram muito aí, que o evangelho do reino é político. Na verdade, o evangelho do reino é físico. Ele será físico e literal, né? E isso vai ser estabelecido num período futuro chamado milênio. E eu não quero entrar nesse teor desse debate, mas ele será físico, segundo a Bíblia. O evangelho do reino, ele é físico e é literal. E esse foi um Mudar dos de pontos ambiente, de pastor Fábio. decepção. Isso. Pra ver E se esse foi um dos presta, ver se pontos presta de... aqui a internet. Certo. E esse foi um dos pontos de decepções no tempo do ministério de Cristo. É que eles esperavam a implantação do reino físico. Do reino físico. E Jesus estava fazendo a implantação do reino, do evangelho do reino, na sua estrutura espiritual. Estava trazendo a natureza do reino.
porque é a natureza do reino, que são os ensinamentos bíblicos, os princípios apresentados por Cristo, é que molda o caráter e a vida daqueles que ouvem o evangelho da graça e ouviam o evangelho do reino. Então, só para deixar bem claro, os irmãos podem pesquisar isso depois com muita calma, que o evangelho do reino não é político, ele é físico, é literal, com a sua essência, natureza espiritual. E aqui eu já começo, né, dar uma palhinha a respeito desse terceiro ponto, né, que o evangelho que a igreja vive hoje é o evangelho do reino, que são os princípios apresentados por Cristo, pregado por Cristo. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você está lendo o evangelho do reino. Agora, quando você lê as epístolas, nós estamos nos, nos aprofundando no evangelho da graça, que apresenta Cristo como Salvador. E aí você pode gerar uma confusão na mente de dizer assim, e agora, como é que eu faço? Muito simples. O evangelho da graça, ele é desenvolvido na pessoa de Cristo, que é a anunciação do que Cristo veio fazer na terra, trazer a salvação para os que haviam se perdido. E aí, para ser alcançado por Cristo, a igreja prega o evangelho da salvação. Anuncia Cristo como Senhor e Salvador. Uma vez a pessoa alcançada, convencida pelo Espírito Santo, e toma decisão de seguir a Cristo, ela vai viver o evangelho do reino. E aí Jesus olhou para um jovem e diz assim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, não é obrigatório, mas se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. O que é isso? É um princípio do evangelho do reino. Então, quando Jesus pregou o evangelho do reino, ele estava lançando a base da estrutura espiritual. Porque se Cristo implantasse o reino físico no momento, as pessoas não estariam preparadas. Então, Cristo anuncia a natureza espiritual do reino. Os ensinamentos de Cristo, como citou Marcos Félix, em especial lá, o Sermão da Montanha, né? o Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos a estrutura espiritual do evangelho do reino, que é alcançar o interior, que é moldar o caráter das pessoas. Então, Cristo, ele trouxe esse evangelho, o evangelho do reino, na sua estrutura espiritual, porque a estrutura física, o reinado em si, se dará no futuro, no período milenar, que a igreja aguarda. Então, só para os irmãos entenderem, o Marcos Félix vai já pontuar, e eu quero deixar claro para os irmãos que nós pregamos o evangelho da graça para a salvação, porém precisamos viver o evangelho do reino para alcançar o reino e também para alcançarmos a salvação na pessoa de Cristo, porque fomos alcançados pelo evangelho da graça. Então, meus queridos irmãos, esse assunto é importante. Por isso que o nosso irmão aqui está participando mais uma vez, dizendo, falei da mistura de graça e reino. Salvação não pode ser perdida, reino pode ser tirado. Foi tirado dos judeus e dado aos povos. Se bobear, perde o reino. Aí ele está dizendo, não as epístolas de Paulo falam de herdar o reino. A entrada do reino, quem pratica certas coisas fica de fora. Então ele está trazendo aqui mais ou menos o conceito que o Marcos Félix já falou, né, de que as pessoas elas precisam entender que nós somos salvos pela graça, a salvação presente de Deus. Irmãos, eu não estou defendendo aqui o calvinismo, de forma nenhuma. Também não estou entrando no teor de arminianismo. Eu publiquei um vídeo ontem falando da escola arminianista. Eu recomendo você assistir. Pastor Nós Fábio, estamos tratando aqui... Oi. eu posso trazer duas palavras gregas no seu original que fala a respeito dessa salvação, que estão traduzida na nossa Bíblia, na língua portuguesa, mas a mesma coisa, só que não são a mesma coisa no grego. A primeira palavra que está traduzida é sozo.
no livro de Marcos, lá nos últimos versículos do livro de Marcos, diz que aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Mas em João, capítulo 6 ou capítulo 7, versículo 47, quem diz é o próprio Jesus, que aquele que crê tem a vida eterna. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Marcos 15, 16, 16, 15, tá certo? Ou João tá certo? Porque lá está dizendo que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas João está dizendo que aquele que crê tem a vida eterna. Parece uma confusão na cabeça. Na verdade, a confusão se dá por não conhecer a ideia e o propósito de cada escritor. Por exemplo, exatamente. Quem escreveu, você já citou. Para quem escreveu e qual o objetivo da mensagem. Certo? Sim. E o coerente e o correto e o bíblico é que não há contradição no que eles afirmam. Nós temos essas situações em outras passagens, com outros escritores, por exemplo, Paulo e o próprio Cristo, também quando falam outros escritores quando falam da justificação. Então não há contradição, certo? Não há contradição. E não há contradição entre eles. Mas o ponto mesmo que eu só quero falar é as duas palavras que foram traduzidas. A primeira palavra, uma delas é... Já estão perguntando aqui, ó. Aí o Evangelho colocou aqui, né? A definição das palavras, uma é psique e a outra é sotéria. Tu vai já falar sobre isso aí, entendeu? Exatamente. Aí ele já colocou aqui sotéria, né? Sotéria, que é salvação, isso. Apocalipse 19:1. E Alcione Marques, né? Alcione Marques, missionária aí, um trabalho infantil. E aí daqui um dia eu vou convidar ela para participar de uma live para a gente abordar essa questão. Ela colocou aqui ambas têm o mesmo sentido. Não, exatamente. Aí o Evangelho Eterno que já está respondendo para a gente aqui, ó, já está dizendo, né, as duas palavras. Uma é psique e a outra é salvação. E aí ele já está deixando bem claro que sotéria está em Apocalipse 19:1. Oi. Deixa eu só definir o meu pensamento. Pode falar. Uma é sozo e a outra é soteria. Uma está falando da salvação da alma e a outra está falando da salvação do espírito. Eu ensino que nós somos tripartido. Nós temos corpo, alma e espírito. No começo da live eu falei que o homem se perdeu, o homem morreu no livro de Gênesis, no capítulo 3. O homem morreu, primeiramente, aonde? No espírito. E Jesus está dizendo que aquele que crê tem a vida eterna. Jesus vai dizer para Nicodemo, no capítulo 3, que é necessário o homem nascer da água e do espírito. O homem precisa nascer no espírito, na alma e no corpo. Porque o homem se perdeu no espírito, o homem se perdeu na sua alma. Conforme o homem foi se perdendo na sua alma, ele foi degradando o seu corpo e ele morreu fisicamente. O último estágio é a morte física. Da mesma forma que o homem se perdeu no início, Jesus traz o princípio da restauração. Novo nascimento. Grave isso, meus irmãos. O novo nascimento acontece no Espírito. Tudo que é feito no Espírito não se perde. Jesus disse que aquele que se une com o Espírito é um Espírito. Não tem como se desligar. É eterno. Agora, tudo que é feito na sua alma, você pode perder o seu acesso, a sua participação no reino, que hoje é espiritual, mas um dia será literal. Nós cremos, eu creio, pastor Fábio crê, no milênio literal. Eu vi uma pergunta de alguém que falou aqui se não tinha começado já o milênio na cruz. Não, porque o milênio é uma promessa que foi dada a Davi. Jesus veio como o servo sofredor, montado em um jumentinho. Jumento é símbolo de paz, símbolo do rei. Mas
no Apocalipse diz que ele vai vir montado em um cavalo branco, como um grande rei, para possuir, para reinar. E só vai reinar no milênio crente vencedor. Os derrotados ficarão de fora. Não estou falando aqui de perca de salvação, tá bom, meus irmãos? Nada de Armênio, nada de Calvino. Amém. E aí nós temos aqui uma participação aqui do Tiago muito precisa, né? As palavras morte também são diferentes, a palavra vida também. É interessante realmente isso. E inferno também são diferentes, né? E aí a Alcione está participando aqui, né? Dizendo que concorda, elogiando a fala, muito objetiva, obrigado. E aqui o Prozen está perguntando para a gente explicar 1 João 5,18. Eu não sei assim, qual é o objetivo da pergunta, mas assim, tanto eu quanto o Marcos Félix, em nenhum momento a gente se desfaz da triunidade. Nós cremos na triunidade. Já tem vários vídeos aqui falando sobre isso. E aí também nós cremos no milênio literal. O Marcelo deixou isso bem claro. Nós somos defensores do milênio literal, certo? Quem fez a pergunta foi meu amigo pastor Ricardino. E aí a gente crê no milênio literal que ainda vai acontecer, em nome de Jesus. E aí esse texto que é citado aí pelo nosso irmão, né, primeira carta de João, estou só procurando aqui o texto, porque eu não posso citar de mente, mas ele vai falar a respeito também da questão da triunidade, 1 João 5,18. Então vamos só ler isso aqui e vamos encerrar a nossa live por causa do tempo. Lá vai dizer que nem o tio se tira, mas tudo se cumpre. Jesus está falando a respeito da sua palavra. Nada que foi escrito, nada que foi falado, nada que foi profetizado a respeito do que ele viria fazer, fez e vai fazer, vai ter que se cumprir. Exatamente. Ele está colocando aqui, aquele que foi nascido de Deus não peca. Né? E aí vai levantar um debate teológico e bíblico, né? Que não peca, ele não vive na prática do pecado. Aí é diferente. Entendeu? Então, acredito que ele também falou nesse sentido, que a pessoa não vive na prática do pecado. E aí realmente não vive. Então, meus queridos irmãos, realmente o texto esse que você falou. João, eu conferi aqui. 5,18, eu conferi aqui. Ele também está colocando aqui. A primeira carta de João 5,18. Vai trata aí realmente o que você falou, e ele também que está dizendo que realmente é isso. Isso. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer, né? Estamos com 51 minutos de live, 51 minutos. E aí, mais uma vez, eu quero aqui agradecer o Marcos Félix. Eu espero que esse tema tenha sido interessante, curioso. Peço que você assista depois, deixe seu comentário, compartilhe, certo? Ele está falando realmente aquilo que você acabou de falar, Marcos Félix, né? O Espírito nasce de Deus e o maligno não pode tocar. A Alcione também está participando aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ela não continuou. E aí o Diego Andrade, live muito esclarecedora, em nome de Jesus. Só uma hora. Glória a Deus. É só uma hora, para não ficar muito cansativo. Mas aí nós estamos sempre gravando live aqui. Eu quero até convidar que o Evangelho Eterno. Oi. Pastor Fábio, o nosso objetivo aqui é deixar os irmãos curiosos. E uma outra coisa, o Pastor Fábio, quero aproveitar aqui, a gente nem combinou isso, mas eu vou tocar aqui. Pastor Fábio, ele está preparando uma mentoria. Está preparando uma mentoria. Tá bom? Você quer se aprofundar? Você quer ter conhecimento? Converse com o pastor Fábio depois. Um homem bíblico, um homem que tem conhecimento, um homem que buscou e um homem que se capacitou. Ninguém pode ser mestre se não sentar para aprender. Você nunca vai ter governo de nada na sua vida se você não sentar para aprender com quem sabe. Pastor Fábio sabe que eu já paguei curso de R$1.000, R$3.000. Curso para me aprender. Fiz faculdade, terminei o meu mestrado, estou fazendo agora
uma especialização em doutorado em ministério. Tudo isso, não para me aparecer, mas para mim ter o governo. Está escrito, Paulo disse que é para o obreiro, o homem de Deus, ele ser capacitado e ser apto, ter o governo, saber o que ele está falando, saber o que ele está dizendo. O médico, ele estuda 8, 9, 10 anos para fazer uma cirurgia. O advogado estuda 4, mais um após 5, 6 anos. Aí quer dizer que o pregador, o crente, pegou a Bíblia, já pode estar pregando? Não, porque essa palavra, ela é vida, mas sendo mal aplicada, ela pode gerar morte. Então, muito cuidado, muita atenção no que você fala. Se você não tem o conhecimento, se sente para ouvir, sente para aprender. Um dos princípios do reino, Jesus disse, para ser humilde, humilde na alma, reconhecer e entender. Eu sempre digo para o pastor Fábio, que ele é mestre, eu ando na sua sombra daquilo que ele fala, paro para sentar, paro para ouvir, paro para aprender, porque eu não sei de nada. É isso aí, eu sou grato aí pelas palavras, né? Só apenas um aprendiz. Achei interessante aí que naquela vez que eu compartilhei contigo, com o Diego, a respeito, né, da palavra, quando é mal pregada gera morte, fiquei preocupado, mas depois vocês entenderam perfeitamente, sempre compartilhando. Eu quero convidar aqui, é o Evangelho Eterno, o nosso amigo, já participou de um grupo nosso de estudo. Nós temos um grupo de estudo no WhatsApp. O WhatsApp é só para disponibilizar o link o estudo ele é online aqui, dessa forma, só não é gravado live. E aí ele estava lá no nosso grupo, né? E eu quero convidar ele para participar de uma live. O Marcos Félix sabe que ele tem um profundo conhecimento a respeito do Evangelho do Reino. E ele está dizendo aqui, boa live, vai ter de ter 10 partes para falar do reino, tem muita coisa para ser falado do reino. Inclusive, nós estávamos estudando isso no Evangelho de Mateus. Eu quero convidá-lo posteriormente para uma live também. Eu vou te mandar mensagem no Zap. A Alcione está dizendo, que pena que só pôde entrar agora, parabéns, mestres, obrigado. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer, né? O nome aqui está Prozeven. Ele também viu a divulgação lá no Instagram, no Telegram e veio participar. Então, muito obrigado, em nome de Jesus. Ele está dizendo que reinarão em vida, isso, no milênio, reinaremos em vida. Certo? E aqui tem o Emerson participando, né? Que é exatamente aquela questão que nós falamos, que quem é salvo, quem vive o evangelho do reino, ele não vive na prática do pecado. Ele pode pecar, mas não vive na prática do pecado. E ele colocou aqui algumas referências que evidenciam isso, né? Nós podemos pecar, só não podemos viver na prática do pecado. Então, muito bem colocado. Ele colocou aqui várias referências a respeito disso. Não tem como. Exatamente. Se vive na então, prática do pecado, na natureza. Não nasceu de novo. Prática, Quem viveu não nasceu de novo. Exatamente. Temos Elzi, né? Temos Elzi dizendo aqui uma pessoa que se arrepende e recebe a salvação na hora da morte, mesmo que ninguém ora, pode ser salva. Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Meu amigo, a pessoa se arrependeu. O arrependimento é algo interno. Por isso que a salvação é um mistério. É entre Deus e a pessoa. É por isso que pode ter muita surpresa lá no céu, na eternidade. Eu não vou usar a palavra céu, na eternidade. Porque tem pessoas que nós carimbamos que vai alcançar e não vai alcançar, porque é algo interno. E assim, nas mentorias, até mesmo nos grupos online de estudo, eu sempre digo, pregar o evangelho, conhecer o evangelho é uma coisa. Estar salvo, alcançar a salvação é outra coisa. E aí é bem diferente. Elzi, numa situação dessa, a pessoa realmente se arrependendo, algo entre ela e Deus, a nossa oração por alguém no momento. E uma coisa interessante, mas às vezes a gente ora por uma pessoa que toma uma decisão, ela nem está se convertendo. Às vezes. Pode ser que ela esteja se convertendo naquele momento, mas pode ser que não esteja. A oração é apenas uma confirmação pública ali daquela decisão. Mas isso não quer dizer nada de salvação. Espero que a Alzi tenha entendido aí.
em nome de Jesus, né? Eu vou mandar o link, sim, tá dizendo aqui, manda o link, eu vou te chamar no Zap, vamos programar, certo? E aí o Pastor Fábio, Proseven está falando, tem diferença de pecados, de pecado para pecados. Então, gravamos uma live sobre isso aqui também. Fala, Marcos Félix. ser salvo, eu falei, daqui a pouco vai ficar gravado, as pessoas podem voltar e ver. Meu amigo, para ser salvo, você tem que reconhecer que Jesus é o Cristo. Está salvo. Agora, para você reinar, ser um vencedor, você tem que viver as práticas do Evangelho do Reino. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Tem que viver aqueles princípios lá. Você pode ser um crente salvo, mas viver uma vida derrotada. Por quê? Compra, mas não paga. Mentiroso, fofoqueiro, dá calote, mente, fala mal dos irmãos. Vive uma vida de derrota. Aquele homem da cruz, o que foi que ele pediu? Ele disse, mesmo tu pregado, tu não reconhece que esse homem aí é um justo? Aí ele volta para Jesus, Senhor, quando tu entrares no teu reino, permita que eu reine contigo. Só que Jesus conhece a sua palavra. Jesus não pode dar reino para quem não fez nada. Mas Jesus disse para ele, tu tens salvação, mas para reinar não. Jesus corrige a palavra daquele homem. Na hora da morte, se você crê que Jesus é o Senhor, você é salvo. Agora, para reinar, não, meu filho. Tem que ter princípio, tem que ter prática. E é muito fácil. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 7, 24 e 25, né, as pessoas confundem essa passagem, mas Jesus está dizendo assim, aqueles que ouvem estas minhas palavras, seu ensinamento, os princípios do reino, e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha ali não é a pessoa de Jesus. A rocha ali é a palavra. A rocha ali é os princípios ensinados por Cristo. Ou seja, tem que viver os princípios. Somos alcançados pelo Evangelho da Graça, onde conhecemos a Cristo, o que ele fez por nós, tomamos a nossa decisão, né? Aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, e aí precisamos viver o Evangelho do Reino, que é o processo da santificação ensinado nas epístolas. Isso. E aí tem a santificação posicional, a progressiva e a futura, que não é o caso que vamos debater aqui. Mas esse é o caminho, tá bom? Então, quero agradecer aí tá colocando, vivermos as práticas do Evangelho é um requisito para salvo. Exatamente. Então, quero agradecer aqui a todos os irmãos que participaram. Evangelho, eu vou te chamar lá no Zap, eu tenho o teu Zap, eu vou te chamar, vamos marcar essa live para dar continuidade a esse assunto. Também chamar o Marcos Félix nesse dia, né? A gente continuar. Marcos Félix, muito obrigado a todos os irmãos, né? É uma honra. Deixe seu like aqui, deixe seu comentário, compartilhe. Se você achou isso aqui edificante, compartilhe. Muitas pessoas precisam desse conhecimento. Então, quero agradecer muito. Inscreva-se no canal, você que está aqui agora, assistindo depois. Inscreva aí no canal, ajude, compartilhe, para que possamos alcançar mais vidas em nome de Jesus. Marcos Félix, muito obrigado e Deus abençoe. Estamos juntos e misturados. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Vamos encerrar aqui. Amém.